Gustavo, o que pode derrubar o papel da Embraer olhando para frente? Maurício, que pode dar errado nisso tudo? A gente vai realmente jogar um azar assim na companhia, mulher? Você quer... Parece impossível cair, né? Não, impossível não é. A gente sabe, infelizmente, inclusive esse ano a gente teve uma empresa produtora de aviões aqui no Brasil que passou por um acidente fatal. A gente sabe que, infelizmente, todas as empresas de companhia aérea estão sujeitas a isso. Você tem um problema também na indústria de aviação, que são algumas fabricantes de peças que não conseguiram retomar ainda o pré-pandemia. Elas ainda atrasam na entrega de peças. Justamente é um complemento bom para você me perguntar. Com o final da minha frase, eu falei, ela não está no máximo de utilização da capacidade instalada. Por quê? Porque justamente algumas das suas fornecedoras de peças não conseguem atender sua demanda também. Acho que isso é um problema que, se você começar a ter uma sensação de que ela não vai conseguir crescer mais porque quem atende ela não consegue entregar, você começa a ter que fazer um valuation dela de lado mesmo. E isso é um risco para ela. Acredito que esse é mais risco de execução, é mais risco de acidente. Regulatório, imagino que nada. Acredito que a gente tem uma visão do presidente muito positiva para a companhia, inclusive a pergunta da Paula mostra o BNDES bem empenhado em trazer um apoio para a indústria local, a Embraer como um exemplo. Por isso, tem riscos, mas me parece que ela está bem organizada e, claro, tem sempre o risco cambial. Se a companhia começa a patinar na parte financeira, a gente viu quantas gigantes antes da crise de 2008 desapareceram porque não fizeram o dever de casa. 5 minutinhos aí, chegando na nossa reta final, queria que você trouxesse um pouco das suas considerações. Amanhã a gente tem ainda decisão de política monetária do BCE, né? Nós não conseguimos falar aqui de todo o cenário ainda internacional, mas entender um pouquinho da tua leitura, até mesmo toda essa questão fiscal ainda pressionando bastante a curva de juros aqui no Brasil. Perfeito. Você vê que o mercado tá praticamente jogando a toalha. Ele me lembra muito 2015, quando o Joaquim Levy ele até trazia algumas medidas como ministro da Dilma, mas o mercado falava, bacana, a medida é legal, mas você vai conseguir aprovar? Ela vai funcionar na prática? Um ponto que me chamou a atenção ontem na fala da ministra Tebet é sobre o pente fino 2025. Alguns meses atrás, eles falaram que ia ser entre 25 e 26 bilhões de reais a economia com programas sociais 2025. Ontem ela falou 20. Alguns jornalistas interpretaram isso como 20 extras. Me parece muito improvável, porque a execução do pente fino de 2024 está só em 40% do estimado. Então, as contas não estão fechando. Realmente, você tem anúncios muito otimistas que, na hora da prática, eles não estão conseguindo entregar esses números. E uma hora o mercado começa a fazer uma conta já crível, já começa a colocar lá para baixo os números estimados pelo governo com aquilo que o mercado espera que vai ser entregue de fato. É claro que a questão dos supersalários seria um excelente ponto de partida. Se conseguir entregar isso, ótimo, vai ajudar. A gente tem problemas como hoje o Estadão mostrou, R$1 bilhão a mais em honorários para advogados do serviço público. Você tem a estimativa do governo que gira entre 3 até 6 bilhões de reais em economia com super salários. É um exemplo bom de mostrar que o governo está policiando um problema interno que muitas vezes desafia assim, o brasileiro, onde mais da metade da população não ganha mais que 2 salários mínimos. Aí você tem super salários de menos de 30 mil pessoas custando 6 bilhões de reais por ano para a população que paga imposto. É um desequilíbrio meio absurdo para o Brasil. Maravilha, Gustavo. São muitas coisas, né, a ser olhada, inclusive quando você fala essa questão de lembrar a 2015, dá medo, né? Preocupa e de fato, porque também acho que você falou muito bem, né, o mercado olha mas está muito, né, talvez ali no diálogo, na promessa, na prática em si a gente não vê, né, especificamente nada muito concreto, pelo menos não o que o mercado quer ver. É que a gente sabe que existe uma corrente mesmo, uma filosofia econômica no governo, o presidente Lula, desde os seus primeiros mandatos, de que crescer mais vai resolver todos os problemas fiscais. Existe essa visão. Mas se crescer muito, a receita vai crescer tanto que ninguém vai ligar tanto para gastos. Mas isso não está acontecendo dessa vez. A gente tem visto, né? O crescimento ano passado foi 2,9%, esse ano de novo vai ser um crescimento de 3%, mas não tem funcionado, não tem resolvido. Agora eles estão jogando toda a culpa no Banco Central.
mas a verdade é que não está mais colando, a gente já tem um endividamento bem maior do que quando o presidente Lula esteve nos seus 2 primeiros mandatos. Isso vai castigando as contas públicas de tempos em tempos. Me parece cada vez mais difícil acreditar que a gente vai chegar em 2026 com uma situação fiscal ainda sendo comprada pelo mercado. Você vê que ontem nos leilões do próprio Tesouro, ele está tendo cada vez mais dificuldade em vender dívidas mais longas. Ele está ficando com uma dívida muito apertada, ou seja, vencimentos muito próximos. Isso é uma desconfiança fiscal. Isso é o mercado falando, eu não confio do que se você me vender daqui a tantos anos, a situação vai estar equilibrada a ponto de eu tomar esse risco seu. Porque eu vou me arriscar com isso.